Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos uma questão sobre a regra de L'Hopital. É o limite, quando x tende a zero pela direita, de x elevado a x. A primeira coisa que se faz é substituir o zero no lugar do x para se ver o que é que está acontecendo. Deu uma indeterminação do tipo 0 elevado a zero. Para as indeterminações do tipo 0 elevado a zero, 1 elevado a infinito ou infinito elevado a zero, existe um procedimento no qual se usa um logaritmo. Eu vou chamar de y o x elevado a x, aplico o logaritmo. Vai ficar o logaritmo de y igual ao logaritmo de x elevado a x. Isso foi feito para se usar uma propriedade. O logaritmo de a elevado a n, esse n desce multiplicando. O n é o x aqui. Então vai ficar x ln de x. Agora eu vou escrever o limite com o x tendendo a zero pela direita do ln do y é igual ao limite de quando x tende a zero pela direita do x vezes ln de x. Existe uma propriedade para o limite da função composta. Se essa f for contínua e existir o limite da g, então essa f ela vai para fora do limite. Olha aqui, ó, o limite da f composta com a g fica sendo a f do limite da g. Essa f aqui é o logaritmo. Essa função g é esse y. Então o logaritmo vai ir para fora do limite. Ao invés de ter o limite do ln do y, eu vou ter o ln do limite do y. Aqui o x tende a zero pela direita. X tende a zero pela direita. Então esse x aqui, ó, tende a zero. Aqui eu tenho o gráfico do ln de x. E eu noto que quando o x tende a zero pela direita, eu vou lá para baixo. Ou seja, isso aqui, ó, vai para menos infinito. Está dando 0 vezes menos infinito. Eu vou escrever simplesmente 0 vezes infinito. O sinal não importa. Para situações nesse tipo, nós temos que fazer um pequeno ajuste para poder aplicar a regra de L'Hopital. Esse ajuste é assim, ó. Eu vou manter uma das funções e fazer 1 sobre a outra. Por divisão de frações, eu conservo a de cima, multiplico pela de baixo invertida. Então essas duas coisas são iguais. E por que eu fiz isso? Quando x tende a zero pela direita, esse logaritmo vai para menos infinito. Quando x tende a zero pela direita, 1 sobre x, 1 sobre 0, vai para infinito. Então eu estou em uma situação do tipo menos infinito sobre infinito. O sinal não importa. Infinito sobre infinito ou 0 sobre 0, aí sim eu posso aplicar a regra de L'Hopital. Então aqui, como é infinito sobre infinito, vale a regra que é a seguinte. É o limite de uma f que está sendo dividida por uma g. Aqui, ó, fica a derivada da f e aqui a derivada da g, mantendo o limite. Eu vou passar isso aqui a limpo antes de derivar. Fica o limite com o x tendendo a zero pela direita
do ln de x sobre x elevado a menos 1. Agora, vou aplicar a regra de L'Hopital. É o limite de quando x tende a zero pela direita, derivada do ln de x, 1 sobre x. Derivada de x elevado a menos 1. Baixa aquele expoente e subtrai 1 aqui no expoente. Então fica menos x elevado a menos 2. Passando a limpo, menos 1 sobre x ao quadrado. É o que vem para cá, menos 1 sobre x ao quadrado. Vou passar a limpo isso aqui. Ficou o limite de quando x tende a zero pela direita, de 1 sobre x. É divisão de frações. A de baixo sobe invertida. Posso simplificar o quadrado com esse x. Passando a limpo de novo, dá o limite de x tendendo a zero pela direita. Sobrou só o menos x ali. Agora eu coloco zero. Dá menos zero, ou seja, dá zero. Tá, mas o que é esse zero? Esse zero é o ln do limite do y. Deixa eu escrever isso. Por enquanto eu tenho assim, ó, o ln do limite do y que é zero. Eu vou aplicar a exponencial dos dois lados, porque a exponencial e o logaritmo natural são funções inversas. Num certo sentido, eles se cancelam. Então, aqui eu tenho que o limite do y, quando x tende a zero pela direita, é igual a e elevado a zero. O y é o x elevado a x. Logo, ficou que o limite, quando x tende a zero pela direita, de x elevado a x, é e elevado a zero, ou seja, é 1. Isso aqui é a resposta. Aqui eu tenho o gráfico da função y igual a x elevado a x. A conta que eu fiz foi perceber que, quando x tende a zero pela direita, eu vou aqui para a altura 1, que é a altura desse ponto aqui. Então, voltando lá, a resposta é 1. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.